Porque quando nós falamos em anabolizante, estamos falando de esteroide, tá? E são uma classe de componentes que todos os animais possuem. Classificamos os esteroides em androgênicos e corticoides. Os usados indevidamente são, na maioria, esteroides androgênicos, que são esteroides que agem como testosterona. Os esteroides usados para tratamento de problemas inflamatórios são esteroides corticoides. Eu trouxe um exemplo de alguns nomes aqui: prednisolona, cortisona, beclometasona, budesonide, dexametasona e vários outros. E não tem efeitos anabólicos. Então, esses que eu acabei de citar, que são os esteroides corticoides, eles não têm efeitos anabólicos. Os esteroides androgênicos são secretados pelos testículos. São hormônios sexuais masculinos, que incluem a testosterona, a dihidrotestosterona e a androstenediona. A testosterona no homem é produzida principalmente nos testículos e uma quantidade nas glândulas adrenais. Glândulas adrenais, a gente sempre fala, né? Muitos estudiosos às vezes dizem que não sabem a função das glândulas adrenais, que são as suprarrenais. Né? Uma das funções é a secreção, a produção do hormônio da testosterona também, tá? Não no volume de quantidade tão elevado quanto os testículos, ok? E normalmente a pessoa que utiliza a testosterona, ele está buscando a retenção hídrica em determinadas regiões do corpo, que acaba fazendo um acúmulo e aparentemente gerando músculos, né? Mas ao longo da transmissão tem outras informações bem interessantes que eu vou trazer para vocês. A gente consegue, de observar uma pessoa, a gente já consegue mais ou menos ter noção se há ou não o uso de esteroides anabolizantes, né? Com certeza. Você vê um resultado muito rápido, né? Uma coisa muito, uma velocidade muito além. Você sabe que ela não é normal acontecer, né? É a mesma coisa o uso para o emagrecimento, né? Quando você vê aquela pessoa que fica assim, numa felicidade danada, porque está usando alguma coisa que causa que é diurético, né? E que provoca nele um emagrecimento, né? Então, assim, não estar em pauta ali um emagrecimento e sim uma desidratação. Então as pessoas elas não entendem, elas querem um resultado muito rápido. Então você consegue identificar assim, uma também das coisas que você começa a identificar aquela pessoa que ela está com uma mudança no corpo muito grande é que algumas começam mesmo com quadro depressivo, começa a ficar meio tristonho, começa a ficar choroso, começa a ficar chorosa. Então a gente começa a provocar até a pessoa ela falar, não, mas eu estou usando isso. Mas por quê? O médico te passou? Quem te passou isso? Ah, fulano está usando e eu usei também. A gente teve um grave problema no ano de 2005, se eu não me engano, 2004, que foi com o Lipostabil, né? O Lipostabil, ele é totalmente proibido. Ele foi usado de uma forma devastadora dentro das academias, né? Ele faz porque dentro da atividade, dentro do treinamento, existem algumas regiões corpóricas que elas muito difíceis de hipertrofiar. O tríceps é uma delas. O abdômen, trincar um abdômen não é fácil. A pessoa ela bota quadríceps, ela faz a divisão dos quadríceps. Trincar o abdômen, trincadinho, é muito difícil. Por quê? É uma região que ela é feita para ter uma retenção hídrica. Por causa dos órgãos vitais, ela tem que acontecer essa retenção hídrica. Você está febril, como que acontece? Você começa a ficar com a temperatura elevada na cabeça, nas mãos, debaixo da axila. E quando a parte que fica mais protegida é o quê? É a região abdominal. Isso é a da natureza do ser humano, né? Tanto que quando você vou dar um exemplo para poder ficar mais rápido. Estou no centro da cidade, um calor danado, meu Deus, que calor é esse? Eu preciso de água. Quando
Você pega aqueles 600, aquela garrafinha de água que você toma até de uma vez só. Você acaba de beber, você conta de 1 até 5, o que acontece? Você começa a escorrer suor. Você fala assim, nossa, bebi tanta água que já está saindo. Não, não está saindo. O que acontece é que o metabolismo, ele entende que você colocou líquido para dentro, então ele liberou as reservas para você poder, que ele vai fazer reserva novamente. Então, qual é o órgão que ele começa resfriando? O cérebro, o sistema nervoso central, ele começa a resfriar, por isso que ele começa a soar pela a cabeça. E depois, qual é o outro local que a gente soa muito? Essa região aqui, abdominal. A gente começa, porque isso é tudo uma proteção dos órgãos vitais, entendeu? Então, quando a pessoa está com excesso de uso de algum fármaco, a primeira coisa que a gente tem noção é da retenção hídrica. Mesma coisa a pessoa que ingere muita bebida alcoólica. Você pode ver que no outro dia, e se ela continuar insistindo com bebida alcoólica, como que ela fica toda inchada. Isso é uma retenção hídrica. Isso é uma proteção do corpo. Entendeu? Certo. Eu tenho aqui uma contribuição que já chegou pelo WhatsApp, que eu vou fazer a leitura aqui. Inclusive confirmando o que eu acabei de falar, né? O Conselho Federal de Medicina proíbe médicos de receitar anabolizantes para fins estéticos. O Conselho Federal de Medicina aprovou a resolução CFM número 2333 de 2023, é recente, sobre o uso de terapias hormonais para fins estéticos e de desempenho físico. Só um minutinho, tá vendo que como é sempre batendo na estética? É sempre batendo na estética. Exatamente. Porque se não tem necessidade fisiológica, não tem necessidade do uso. E aqui ainda diz que agora, com a aprovação do documento, médicos de todo o Brasil estão proibidos de indicar tratamento com esteroides anabolizantes com objetivo estético e ganho de desempenho físico. Outra informação que está aqui é: a utilização de esteroides anabolizantes por atletas de competição é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional desde a década de 1970. Estima-se, no entanto, que 3,3% da população brasileira seja usuária ocasional ou frequente dessa substância, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que o uso desses esteroides causa efeitos adversos no corpo, como o aumento de massa muscular no coração sem a proporcionalidade da irrigação sanguínea. Só com essas poucas informações já é suficiente para que a gente possa ter consciência de que o uso do anabolizante para fins estéticos ele oferece um risco muito alto para a saúde. Porque às vezes, principalmente a mulher, né, que tem aí a parte da menstruação e também tem aí a menopausa, né, o início da menopausa que faz umas alterações hormonais no corpo, né. Daí, isso aí está incluso também o chip da beleza. Olha, o que tem de relato de pessoas que inseriram o chip da beleza e a reação foi totalmente diversa, não está no gibi. Se jogar aí no Google, começar a pesquisar sobre o chip da beleza, você vê 1% de pessoas, não, eu usei e deu certo. Geralmente, teve gente com relato que engordou 32 quilos. Entendeu? Pelo excesso de hormônio no corpo. E às vezes a pessoa, ela tá mulher mesmo, mas eu tô com disposição, cara, às vezes é falta uma vitamina T3, T4. É uma reposição. É só você fazer uma reposição. As pessoas não têm. Eu falei aqui outra vez do K2. Eu cheguei a falar do K2, gente. Usar o K2, uma cápsula por dia. Isso tudo te dá uma disposição metabólica. Entendeu? O que você precisa é o quê? Gerar energia. Gerar energia. Às vezes a pessoa ela fala assim, não, poxa, mas eu vou para academia, chega lá eu começo a ter sono. Por que você tem sono? Porque você tem um gasto energético. Se você tem um gasto energético, como que você gera energia? Dormindo. Você gera, o indivíduo gera energia dormindo. Como que eu provo isso? Eu vou recarregar essa energia. O que você está falando? Que você vai dormir. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, assim, quando você tem um déficit de alguma substância, como alguma vitamina, você não vai render tanto no treino, porque você vai estar com o metabolismo mais lento, muito mais lento que o comum. Então,
Por isso que quando você faz o uso do anabolizante, seja ele... Também tem os anabolizantes naturais. A gente está falando de fármacos, de química, de célula, mas também tem os naturais, que a gente usa no dia a dia, né? Que é o quê? As proteínas, a batata doce, o frango, são anabolizantes, porque estimulam, são estímulos. Em seus nutrientes existem componentes que estimulam a produção de hormônios. E os estímulos de produção proteica para você utilizar quando você está malhando, quando você está fazendo atividade, entendeu? Por isso que não é só fazer atividade, é também a alimentação. O sono, a gente fala tanto isso, você tem que dormir 8 horas por dia. Se você não dormir 8 horas por dia, você atrapalha o seu treino e o seu rendimento. Você pode ver que um atleta ele é totalmente disciplinado. Horário de comer de 3 em 3 horas, né? Quando você come de 3 em 3 horas, você, eu não gosto de fazer dieta, não, uma reeducação alimentar. Você precisa fazer isso. Você não pode sacrificar tanto, É por isso que da outra vez eu falei sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele dá um salavanco, vamos botar assim, salavanco na saúde, ele é excelente. Só que as pessoas viram como que acontece o emagrecimento, fazem isso direto. E não pode, ele tem um período que você pode fazer anual. E as pessoas fazem direto o jejum intermitente. O que a gente tem? Um quadro anêmico muito grande das pessoas acontecendo, porque ficou naquela base ali de 12, 18 horas sem comer. Isso faz um sacrifício, um trabalho muito grande para o metabolismo, para os órgãos vitais, para o funcionamento dos órgãos vitais. E é isso que as pessoas têm que entender. Você tem que procurar um profissional capacitado. Modinha não vai rolar. Não, a modinha ela só atrapalha, né?